que queremos, és tudo que queremos. Oi, como vocês estão? Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Meiriele Lunks. Eu trabalho com marketing há muitos anos, mas hoje não é sobre isso que eu vim aqui para falar. Hoje eu vim falar sobre o verdadeiro amor. O amor que toma conta do nosso coração e que por muito tempo talvez você tenha se segurado para não sentir esse amor. Durante a criação, o Senhor colocou no coração do ser humano, desde o primeiro momento, que nós teríamos sede pelo Deus vivo. E até hoje a nossa alma, ela clama por essa presença, a presença do Espírito Santo, a presença do nosso amado Jesus. E hoje eu vim falar sobre ele, sobre um pouco da minha história com Jesus e sobre tudo que eu venho passando nesse período. Bom, primeiramente, hoje é um dia especial para nós cristãos. Eu acredito que o Senhor, ele vem sobre as nossas vidas para nos redimir e para termos uma vida digna com a presença dele. Porque nós fomos chamados para pertencer ao corpo de Cristo. E eu tenho visto um mover sobre a minha vida nesse sentido. Hoje eu vim para contar um pouco sobre isso. Nesse dia especial, que é uma sexta-feira santa, nós estamos com o nosso coração entregue ao Senhor Jesus e relembrando tudo que Ele passou na cruz do Calvário para nos salvar, para estarmos aqui hoje. Eu tenho visto a mão de Deus em todos os momentos da minha vida. Os momentos que eu achei que eu não conseguiria passar, quando eu tive o câncer, e eu enfrentei o câncer com a presença do Senhor, com muita fé, com muita entrega, muita oração de muitos irmãos, de muitas pessoas que na época eu não confessava Jesus como meu Salvador, mas o Senhor, Ele me amava tanto que Ele cuidou de mim o tempo todo e guardou a minha vida. Então, em prol de com tantas orações, o Senhor teve misericórdia e enviou o amor vivo para me curar, para me sarar, para me resgatar. Em um momento de dor, no leito de cama, onde eu não encontrava mais forças para persistir, onde eu estava tomada por uma febre com uma bactéria no sangue que eu havia contraído no hospital, o Senhor enviou a cura para o meu sangue, a cura que eu precisava naquele momento. E através de enfermeiros, de médicos, Ele também trouxe esse cuidado com a minha vida. No momento que nós não tínhamos mais esperanças, onde o médico chegou para minha mãe e disse: mãezinha, a gente não sabe mais o que vai acontecer com a tua filha, a gente já administrou vários medicamentos, nós já fizemos tudo que nos era possível nesse momento, na nossa condição atual aqui. Então, o Senhor, Ele ouviu a prece e o clamor da minha mãe, pois a minha mãe, ela ficou desesperada, sabe? Ela não sabia mais o que fazer. Eu era a única menina, né? Sou a única menina. E ela entregou ao Senhor a minha vida, a nossa vida, né? E nós tivemos um encontro muito bonito com Deus. Eu não lembro de nada desse processo todo, né? Foram alguns dias desacordada. Mas a minha mãe comenta muito sobre isso, que chegou uma mulher para ela. E essa mulher, ela não conhecia. Nós costumávamos conhecer o hospital inteiro do USME, aqui em Santa Maria. Porque a gente estava sempre lá, foram 4 anos lutando, fazendo quimioterapia. Posteriormente eu ainda fiz o transplante, depois dessa situação toda, né? E a gente conhecia todos os enfermeiros do local. E chegou uma mulher para minha mãe e disse: mãezinha, coloca o teu joelho no chão e ora ao Senhor. Eles estão dizendo que não tem salvação, mas para Deus tem. E a minha mãe, ela fez isso. Ela orou, ela colocou o joelho dela no chão, pediu ao Senhor que tivesse misericórdia, que nos sarasse, nos perdoasse
nos amasse e me tirasse daquela situação, daquele aflito, daquela aflição, porque eu já estava ali há alguns dias e eu não recordo nada disso, mas ela me conta. Eu tive uma espécie de sonho, onde eu cheguei em um lugar todo branco, alvo. E eu lembro bem que quando eu olhei pra frente assim, à minha esquerda tinha um homem de costas pra mim. Ele estava com roupas brancas, vestes longas, um sorriso lindo e um cabelo longo até o ombro. Ele olhou pra mim, sorriu e me convidou para que eu me achegasse a ele. E eu cheguei próxima, cheguei perto e disse: Senhor, quem és tu? Eu não lembro da conversa em si, como foi toda ela, mas eu sei que nos conversamos por muito tempo. E ele me convidou então para entrar em um caixote de madeira simples, e em cima tinha o meu nome, numa placa de ouro. E para não esquecer, ele estava com uma coroa dourada, de ouro, acredito eu, lindíssima, sobre a cabeça. E nós entramos nesse barco e nós andamos por um lago de sangue, mas era um sangue vivo, vermelho, lindo, puro, limpo. Nós percorremos esse rio e descemos uma cachoeira e chegamos a um local onde tinha vegetação. E ali ele me abraçou. A gente conversou mais um pouco. E eu acordei. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu disse para minha mãe ao abrir os olhos foi: Jesus me curou. Ele me resgatou, mãe. Ele limpou o meu sangue. Para quem não sabe, eu tive linfoma no estágio 3 em 2016. Foi um processo muito doloroso. Aqui no YouTube eu trouxe, um pouco sobre o meu processo. Quem pode ver os vídeos anteriores vai ver que eu estava inchadinha, Tava com um rosto diferente, era bem novinha, tinha 19 anos. 18, quando eu descobri a doença, em setembro de 2016. E Deus me curou. Eu lembro que foi muito difícil porque eu estava com sonda parenteral, que é uma sonda que você é alimentada, e também sonda na bexiga, E eu levantei e disse assim para as enfermeiras: eu preciso ir no banheiro, quero ir no banheiro. E elas: faz xixi, você tá com a sonda, E eu disse assim: eu quero ir no banheiro. Eu disse assim: eu quero me levantar dessa cama. E assim acontece, Eu lembro muito que na Bíblia, eu vou colocar o versículo aqui certinho para não fazer errado, tá? Mas Jesus, ele curou a sogra de Pedro, que estava enferma em uma cama. E o Senhor, ele é tão bom, porque eu vejo a minha vida nesse lugar. Eu também fui curada. E a primeira coisa que eu quis fazer foi levantar, fazer o xixi, sair daquela situação toda. E na Bíblia, a sogra de Pedro, ela acordou, o Senhor a curou, tirou aquela enfermidade dela e ela já começou a servir o Senhor. Então Jesus, ele foi servido. A minha situação ali era de gratidão. Acordei e falei com minha mãe: mãe, Jesus me curou. Nós agradecemos ao Senhor. Minha mãe deu glórias a Deus. Há pouco tempo ela havia se convertido ao Senhor e entendido que Jesus era o Salvador dela. E posterior a isso, a gente acabou tendo toda essa situação. Então Deus, ele prepara o caminho. E quando a gente diz assim que entregue seu coração ao Senhor, é um chamado. A minha mãe teve esse chamado porque ali na frente nós precisaríamos. Não quer dizer que você vai passar por algo assim, não me entenda mal. Mas nós tivemos um chamado e o Senhor sabia o porquê. Muitas vezes você está num momento de aflição, de dor, e não sabe como passar por isso. O Senhor, ele ouve as nossas orações e o nosso coração.
Por mais que pareça que tem um teto de bronze em cima e que ninguém está te ouvindo, na realidade ele está, a todo momento. E a nossa fé, as nossas orações, elas foram ouvidas por Deus. Foi muito bonito de ver, de viver isso, sabe? Era difícil na época, né? E aí, como eu falei que eu queria ir no banheiro, as enfermeiras não queriam me deixar, então o médico disse, se ela disse que ela quer ir no banheiro, deixem ela ir. E assim aconteceu. Então, eu acredito muito que Deus ele tinha um propósito com tudo aquilo. E eu agradeço por tudo que eu passei, porque senão não seria quem eu sou hoje. E sou muito grata ao Senhor. Diante das dificuldades, nós devemos agradecer. Porque, por mais que naquela hora nós nos encontramos tristes, chateados, sofrendo em aflição, e a dor, ela é assim, hoje é um momento para relembrar isso também, pois Jesus ele passou por essa dor na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida, para nos dar a liberdade, porque nós éramos cativos e hoje somos libertos em Cristo Jesus. Então, que a gente sempre possa lembrar dessa data com o coração grato ao Senhor. E eu quis trazer muito essa história, a minha história, o meu testemunho, para trazer esperança ao teu coração e para você perceber que você é uma bênção, a sua vida é uma bênção, tudo que você tem é maravilhoso. E às vezes a gente só precisa agradecer. É tudo que nos falta muitas vezes, agradecer ao Pai por toda a bondade, por tudo que nós temos e pelo que Ele vem fazendo em nossa vida. Eu adoraria também conhecer um pouco do teu testemunho, se você tiver um, se quiser deixar nos comentários aqui abaixo. Vou adorar conhecer a tua história. Eu também estou escrevendo um livro para contar o meu testemunho e tudo o que aconteceu, porque, gente, foi muita coisa. Isso aqui é só uma pequena parte daquilo que aconteceu comigo e com o Senhor Jesus. E também para contar para vocês que por um tempo eu abandonei a Cristo. E muita gente já passou por isso, talvez. Talvez você já tenha passado. Talvez você tenha desistido daquele amor que te encontrou quando você mais precisou. E por algum vacilo, talvez por estar um pouco mais fraco espiritualmente, você acabou caindo. Os pecados, eles nos tiram da presença do Senhor. Quando os nossos olhos eles não estão em Jesus, a gente tem essa tendência a cair. Então nós temos que vigiar e orar, como o Pai falou para os discípulos no Getsemane. Então que a gente possa vigiar e orar, entregar os nossos caminhos ao Senhor. Porque Ele pode fazer todas as coisas, basta nós crermos. Bom, eu estava gravando para vocês ali e tive uns pequenos problemas aqui com o armazenamento do meu celular. Mas como a gente é perseverante em Cristo e a gente não desiste, nós estamos aqui. Estou aqui novamente para continuar a falar do amor de Deus sobre a minha vida. Bom, como eu estava falando, a fé ela move montanhas. E o Senhor falou que nós faríamos coisas até mesmo maiores do que Ele fez. Então, que o teu coração ele esteja no Senhor e que a tua fé ela seja fortalecida pela palavra, porque a nossa fé se fortalece aqui, na Bíblia Sagrada. Aqui está toda a verdade, aqui contém toda a verdade. Então é onde o nosso coração ele se enche da presença do Pai, do Espírito Santo, e é onde nós temos as respostas daquilo que o Senhor quer sobre a nossa vida. Hoje eu trouxe meu testemunho como uma forma de você conhecer o amor de Deus, conhecer o que o Senhor quer para a tua vida. Se você nunca fez uma oração espontânea para agradecer ao Senhor, se você nunca fez uma oração para saber o que o Senhor quer da tua vida, qual o propósito que o Senhor te formou para ter, porque Isaías fala que o Senhor ele nos viu antes mesmo da nossa mãe, Ele nos formou e nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Então Ele conhece os propósitos e o coração da gente. Isso tudo já foi criado desde o princípio. Essa sede que nós temos, né, por Deus, ela já vem desde o início. Então, o propósito que nós temos, o Senhor sabe. Ele conhece esse propósito. Foi Ele quem fez. O chamado que nós temos é seguir a Jesus. Esse é um chamado que todos nós temos. Mas o nosso propósito só o Senhor sabe. E
Se você nunca fez uma oração pedindo para que o Senhor mostrasse o teu propósito, peça, porque eu creio que Ele vai te mostrar isso. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas é com essa busca, essa intensidade espiritual que a gente descobre tudo. Porque o Senhor, Ele é bom e a bondade dele dura para sempre. Então, eu oro para que o Senhor ele esteja chegando até a tua casa agora. Eu gostaria de te convidar para nós fazermos uma oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu entrego a vida dos meus irmãos que estão aqui assistindo a esse vídeo, Senhor. Que o Senhor esteja olhando para o coração, para as necessidades e para aquilo que eles vêm clamando para Ti, Senhor. Pai, enche o coração dos meus irmãos de mais fé, de mais força e perseverança em Ti. Pai, se eles não tiverem encontrado a Ti ainda, que o Senhor se mostre de fato para que eles possam Te encontrar. E para que a Tua obra, Senhor, seja feita na vida deles, Pai. Senhor, Jesus, entre na vida dessa pessoa e mova tudo de lugar. Faz a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muda, Senhor, o coração dessa pessoa e faz aquilo que Tu queres fazer, Pai. Mostra o Teu propósito, o Teu direcionamento para a vida dela. Perdoa os pecados, Senhor, perdoa-nos. Nos limpa e nos livra, Pai, de todo o mal. Que o Senhor guarde a vida dessa minha irmã, desse meu irmão, em nome de Jesus. Quebra as correntes do inimigo, quebra as correntes e as setas do maligno, Pai, em nome de Jesus. E que somente a Tua verdade, que é boa, perfeita, venha a ser resplandecida sobre a vida dos meus irmãos. Deus, que nós possamos ser encontrados diariamente no Teu coração, para que nós sejamos forjados diariamente conforme Cristo, que nós sejamos mais semelhantes a Ele. E hoje nós entregamos o nosso coração aqui, Pai, para Te agradecer, Jesus. Senhor, nós confessamos o Senhor Jesus como nosso único e verdadeiro, único Senhor e Salvador. Eu Te agradeço, Pai, pela vida de cada um aqui, que o Senhor esteja abençoando ricamente a família, os negócios, o trabalho, o financeiro, o amor, trazendo tudo aquilo que o Senhor tem do céu sobre a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, e que a Tua verdade ela seja mostrada e vista sobre a vida desse irmão e dessa irmã. Que o Senhor guarde, proteja e abençoe cada um, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que assim seja. Que tu esteja sendo guardado e fortalecido pela palavra do Senhor. Bom, para quem não sabe, esse canal é um canal para enaltecer a Cristo. Não é um canal para enaltecer a mim ou ao homem, mas sim para mostrar a glória de Deus sobre a minha vida. Eu quero trazer aqui um pouco mais do meu dia a dia também, mostrar detalhes do que Deus vem fazendo na minha vida e também do processo criativo da escrita do livro que o Senhor colocou no meu coração. Por muito tempo eu achei que eu não seria capaz de fazer isso, mas Ele tem me dado forças e mostrado que é isso que Ele quer. Que eu leve o meu testemunho para mais pessoas e para que mais pessoas sejam impactadas com o amor dEle. Porque quando nós somos encontrados, meus amados, é sobre isso. É esse amor que a gente sente e a gente precisa levar e retribuir. Então eu disse para o Senhor, Pai, que uma pessoa leia esse livro, porque para mim já fez sentido esse propósito. Esse propósito que o Senhor colocou no meu coração já fez sentido. E Deus, Ele moveu pessoas, moveu situações para que isso acontecesse. Então, quando você estiver no caminho, você vai saber. Porque vai acontecer coisas, o Senhor vai colocar pessoas, vai colocar palavras na tua boca, vai colocar palavra na boca de outras pessoas, outros irmãos, para trazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de enviar para um amigo, um irmão aí, que tu queira mostrar aquilo que Deus tem feito na minha vida, que Deus também possa abençoar essa outra pessoa, esse teu amigo, esse teu irmão, para que Deus seja a glória sobre a vida deles também e através dessa oração que mais pessoas sejam impactadas com o amor de Cristo. Até breve, que Deus te abençoe e que você lembre sempre que a Páscoa não é sobre ovos de chocolate, mas é sobre aquele que entregou a vida por nós em uma cruz. Ele nos encontrou. Que o Senhor possa te encontrar também todos os dias. Essa é a minha oração. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que tu tenha um feliz feriado. Lembrando que o Senhor,
é quem nos fortalece. Um grande abraço e até mais. Tchau!